Hoje nós vamos conversar sobre o Deus que quer seu povo no reino. Deus que quer seu povo no reino. Então vocês podem ver que a imagem que abre a nossa conversa de hoje é uma imagem de uma igreja do Concílio Vaticano II, em que a palavra de Deus, a mesa da palavra de Deus se encontra com a mesa da Eucaristia. E o povo alegre, feliz, ao redor, cantando e rezando a esse Deus. Pontos a serem levados em consideração, e já para nós estarmos também pegando nossas Bíblias, abrindo no livro de Atos, capítulo 2. Então, pontos a serem levados em consideração. Hoje nós queremos afirmar o caráter coletivo. Isso aqui que nós estamos vivendo, ó. A coletividade. Coletivo do projeto de Deus. Ele quer para si um povo e não pessoas isoladas. Ministro que acha que o jaleco irá fazer com que ele seja melhor do que o outro, essa pessoa não pode ser ministro. Vocês não vão usar o jaleco para isso. Não podem usar para isso. O nosso ministério é um ministério muito forte, porque nós fazemos às vezes do padre quando o padre não pode ir na casa das ovelhas. Então nós vamos lá, nós visitamos as famílias, nós falamos, nós ouvimos, nós choramos e sorrimos juntos. Então, o Deus que está em nós, Ele nos faz irmos em busca daquelas ovelhas que por N motivos não podem estar aqui na celebração dominical. O reino é uma categoria coletiva. Categoria coletiva, ela é o quê? Política. Dom Pedro diz sempre: tudo é política. Mesmo que o político não seja o tudo. A igreja continuadora de Jesus de Nazaré, uma grandeza coletiva, com participação política na sociedade. Então, esses pontos a serem levados em consideração estão no texto do Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então, o texto do Atos dos Apóstolos está dizendo que é uma igreja que nasce por ação do Espírito Santo. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como de um vento muito forte e encheu a casa onde eles estavam. E apareceram línguas como de fogo, repartindo-se e pousando sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a sua missão. E aí, quem ler o texto em casa vai vendo que a comunidade não fica dentro daquela casa. Ela faz como nos pede o Papa Francisco, uma igreja para fora. Eles não ficam. Estavam com medo. Jesus envia o Espírito. Ele sai. É isso que vocês estão fazendo aqui durante toda a semana, melhorando a fé de vocês, porque o nosso povo precisa do nosso serviço.
mas nós precisamos estar muito bem conscientes do que estamos fazendo e falando. Porque o povo vê em nós homens e mulheres de Deus. O nosso povo que está aí fora, que espera a nossa visita nas casas, o nosso abraço, o nosso amor, não vê nenhum de nós aqui, se não for como mulheres e homens de Deus. É muito séria a vocação que vocês têm. O que é o povo? O que é o povo? Não deixemos que nos roubem a comunidade. Está lá na exortação apostólica Evangelii Gaudium. Não deixemos que nos roubem a comunidade. Então, o povo reunido faz a comunidade. Povo é o conjunto das pessoas e dos movimentos conscientes de sua situação injusta dentro da sociedade, que elaboram um projeto de transformação histórico-social, que organizam suas práticas em função desse projeto e que visam incluir todos na categoria povo, na medida em que são chamados à participação, à colaboração e à solidariedade sem limites. Povo é estar sempre em construção, mediante comunidades, movimentos e grupos organizados que impedem a massa de ser só massa, e que pelo trabalho de conscientização e ação geram um povo organizado. Então, o povo da paróquia São José é um povo organizado que a cada domingo louva o seu Deus e volta para o meio do povo. Em comunidades nós somos um povo micro. Em sociedade nós somos um povo macro. Povo é esse conjunto. Todos nós aqui fazemos parte de um povo, de uma nação, de um estado. Todos nós temos desejos, todos nós temos direitos e deveres enquanto cidadãs e cidadãos. Tirando os nossos padres, que alguns vêm de fora do país, nós fazemos parte do povo brasileiro. Eles se agregam a esse povo brasileiro para fazerem valer sua missão. Alguns conseguem até a cidadania brasileira, para fazer parte radicalmente do povo. O povo de Deus, essa foto foi tirada na comunidade de São João Batista, no dia do ofício divino dos mártires da caminhada, em homenagem a Dom Oscar Romero. A Bíblia é aberta, o povo ao redor, e a Bíblia está nas bem-aventuranças, Mateus 5. É um bom exercício para casa. Mateus 5 deve ser a Constituição, a Carta Magna de todo ministro da Sagrada Comunhão. Todo ministro, toda ministra deve saber de cor, de alma e de coração o Sermão da Montanha. Vocês verão como o trabalho de vocês será melhor. Não é fácil, mas não é impossível. Um querido teólogo nosso, já saudoso, José Comblan,
diz que o conceito de povo de Deus foi sistematicamente eliminado do discurso eclesiástico durante os pontificados de João Paulo II e Bento XVI. E voltar ao Vaticano II seria reabilitar o conceito e recolocá-lo de novo no centro da eclesiologia. Este conceito foi a contribuição teológica principal do Concílio Ecumênico Vaticano II e condicionou todos os documentos conciliares. Povo de Deus é o conceito que mais expressa o espírito do Vaticano II. 50 anos depois que aconteceu um sonho maravilhoso de São João 23, que queria uma igreja pobre e para os pobres, ele institui, chama, convoca toda a igreja em 1962 para viver o Concílio Vaticano II. Infelizmente ele não chega até o final. Quem leva o concílio até o final é o Beato Paulo VI. O importante do concílio para nós, ministros e ministras da igreja, retomar essa definição de povo de Deus. Nós somos povo de Deus. Esse era o sonho do concílio. No povo de Deus, todos somos chamados a estar em serviço. Não há diferença entre homens e mulheres. Difícil. Foi falado lá há 50 anos atrás. Profético. Assustador. Aos poucos, infelizmente, os documentos foram tirando a palavra povo de Deus, colocando um povo em comunhão. Não é tão forte. Por sermos povo de Deus, nós já estamos em comunhão. E o que nos trouxe este espírito do Vaticano II para a igreja? Olha aqui o que nos trouxe. Homens e mulheres que deixam suas casas, suas famílias e vão ao encontro do povo que não pode e que ainda não conhece muitas vezes Jesus de Nazaré. Essa é a nossa missão. Ela é povo de Deus. Foi o retorno aos pobres e o redescobrimento da igreja dos pobres que levou à reabilitação do conceito de povo de Deus. Não há pobres que não formem um povo. E se você andar pelas ruas de Perus, todo dia nós encontramos uma pessoa em estado de pobreza. E aí nós temos que parar e nos perguntarmos: o que estamos fazendo para que essa situação mude? Essa é uma pergunta muito séria. Não há povo que não seja dos pobres. Sem esperança não há povo. Então o ministro e a ministra precisam sempre ser mulheres e homens de esperança. E não é uma esperança falsa. Nós não podemos enganar quem nos acolhe em sua casa. Porque o nosso serviço vai além do serviço do altar. Nós estamos aqui nos formando
para irmos além do serviço do altar. O que faz um povo é a esperança, esperança comum. Não há esperança que não seja coletiva, esperança de uma multidão reunida em povo. O povo são os pobres, os que são marginais, que não servem para acumular capital, a não ser como mão de obra barata. O povo é criação cristã ou judaico-cristã, e sua origem está na Bíblia. E o nosso Deus, Ele sempre está a favor dos marginalizados. É a opção que Ele faz. Então, o conceito de povo para José Comblan é um conceito espiritual também. Não é um conceito científico. As ciências humanas, a filosofia, a sociologia não deram muita importância a esse conceito. Ou quando trabalhou ele, não trabalhou de forma que se devia. O povo é uma realidade cristã fundamental. É tão fundamental como os conceitos de liberdade de palavra ou de agir. Se somos pessoas livres hoje, é porque antes de nós vieram pessoas que morreram, inclusive Perus tem um cemitério que está lá para que ninguém esqueça que a liberdade nesse país foi construída em cima de sangue dos mártires, e com o sangue dos mártires nós não podemos brincar. Então nós, quando vamos levar o corpo de Deus, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, para pessoas fora deste prédio, nós temos que saber que estamos levando uma realidade cristã fundamental. Quem irá nos receber nas casas estará vendo uma mulher e um homem de Deus, mas que leve em si a mesma liberdade com que Jesus levava pelas ruas da Galileia. José Comblan afirmará que Jesus, olha que importante isso. Tem muita gente dizendo por aí ao contrário, viu? Afirmará que Jesus não se dirigiu em primeiro lugar para os indivíduos. Ele enxergava o seu povo, o conjunto do seu povo, sabendo da identidade, do destino especial desse povo no meio de todos os outros povos. Quando enxergava o seu povo em função da humanidade toda, quando enxergava uma pessoa, era em função desse povo. A sua perspectiva é sempre essa, da mesma forma que foi a perspectiva dos profetas que vieram antes dele. Para Jesus, somente fazem parte do povo de Deus aqueles que vivem o amor aos pobres, qualquer que seja a sua pertença aos povos da terra. Não há religião que possa substituir esse amor, nem aquela que se diz cristã. Jesus não se dirigiu em primeiro lugar para indivíduos. Então, todas as vezes que nós fazemos esse serviço de ir para fora da igreja, ir ao encontro das ovelhas para ter o cheiro delas, nós estamos cumprindo isso aí que Jesus fez. Mesmo que a pessoa esteja sozinha na casa dela, quando nós entramos em contato com ela, nós somos a família dela.
Dá para entender isso, gente? Está vendo como fica pesado o nosso ministério? Está vendo como que não é ser popstar? Está vendo como não é aparecer? Porque cada vez que eu coloco aquele jaleco, eu tenho que diminuir para que outro, ele cresça. Não sou eu que cresço, é o Cristo que deve crescer. E vem cobranças, né? Você pode ver que as pessoas nos reconhecem por causa disso quando nós andamos na rua. E nós não estamos todos os dias com jaleco. Tá? Pensa muito nisso. Vai mudar 1000% a vocação de vocês enquanto ministro. Portanto, o povo de Deus consta doravante das mulheres e dos homens livres, livres de toda lei, livres de toda cultura e livres de toda religião, decidindo, escolhendo por si próprios, sendo eles mesmos e não sendo simples membros desta cultura ou daquela religião. Cultura e religião podem ter um papel positivo, porém, podem também oprimir. Jesus veio formar pessoas livres. O seu povo é de seres livres. Todavia, ainda não atingiram a plenitude da liberdade, que é idêntica à plenitude do amor. Alguns chegaram bem perto da perfeição, porém a maioria continua a caminho, procurando viver essa liberdade a qual aderiu. Vocês foram chamados a serem ministros e ministras. A comunidade pode ter apontado os nomes, o padre pode ter chamado em particular para conversar, mas primeiro você teve que dar o seu sim. Você não está dando o sim só à comunidade, você está dando sim ao crucificado ressuscitado. Eu posso, eu vou servir a esse povo de Deus. E aí vocês se colocam em caminhada. O Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, em seu número 9, apresenta textos significativos sobre o povo de Deus. Cristo estabeleceu este novo pacto, isto é, a nova aliança do seu sangue. Bonito, né? Esse texto tem mais de 50 anos, tá, gente? E até hoje tem gente que não entendeu isso. Formando dos judeus e dos gentios um povo, o texto está falando para nós aqui, um povo que realizasse a sua própria unidade, não segundo a carne, mas no espírito, e constituísse o novo povo de Deus. Este povo messiânico tem por cabeça Cristo. Este povo tem por condição a dignidade e a liberdade dos filhos e filhas de Deus, em cujos corações habita o Espírito Santo, como em seu templo. Tem por lei um mandamento novo, de amar como Cristo nos amou. E finalmente, tem como finalidade o reino de Deus, começando já na terra, pelo próprio Deus, e que deve ser continuamente desenvolvido. Então o amor não é só para nós, é principalmente para aqueles que nós vamos atender. E o texto termina assim, o número 9 da Lumen Gentium. Assim, o povo messiânico, ainda que não abrange de fato todos os homens,
e repetidas vezes se pareça com um pequeno redonho, é para toda a humanidade um germe validíssimo de unidade, de esperança e salvação. Entra na história dos homens, porém, ao mesmo tempo, transcende o tempo e os confins do povo, dos povos. Então nós somos parte desta semente que cai na terra. E nós vamos germinar. Nós vamos nos tornar uma árvore. Lembre-se do início de nossas comunidades. Onde nós nos reuníamos? Na casa do vizinho, debaixo de uma árvore. E eram tempos difíceis. Agora está tudo bonito. Tem até banco nas igrejas. Na época de celebrar o sol quente debaixo da castanheira, tinha que sentar em cima de pedra mesmo. Era um horror, tinha formigueiro. Você pensava que estava feliz? Não, estava matando as formigas. Né? Você ri, né? Porque você é nova. Eu peguei esse aqui. Estou brincando um pouquinho, né? Porque senão daqui a pouco o povo... E é bom que agora... Segundo John Sobrino, um jesuíta de El Salvador, amigo do Martin Romero, apesar do tema povo ainda não ser levado muito em conta na igreja, ele é muito útil e necessário para impregnar de realidade outros temas mais especificamente cristãos. Portanto, e aí ele dá uma definição teológica de povo. O povo são os seres humanos e as imensas maiorias, organizadas ou não, que vivem e vivem mal, com santidade e pecado. Pobres que não dão a vida por certa e cujo maior anseio é a vida. O povo é o referente real da denúncia profética, da denúncia da riqueza injusta e como fonte da esperança. Nós fazemos parte desse povo, que é o reino de Deus. Entenderam essa questão? Povo de Deus, está vendo o caminhar? E nós temos, enquanto ministros e ministras, a certeza que nós não estamos nunca sozinhos. Porque Deus é pai e mãe de ternura, como diria João Paulo I. Deus é pai e mãe de ternura. Deus é pai e mãe de ternura, de misericórdia, de liberdade. Então nós, filhos e filhas de Deus, não podemos ser diferentes de Deus. E a nossa vocação vai ficando mais séria. Eu não quero que ninguém deixe o ministério, tá, gente? Mas é porque quando eu tive a honra e o privilégio de também colocar o jaleco, isso pesou muito. Porque é mudança de vida. É mudança de vida. Não dá para brincar. E uma coisa que todas as famílias falavam quando a gente visitava a elas, os familiares, era que nós levávamos uma alegria que eles haviam perdido. Então o ministro e a ministra têm que ser um homem e uma mulher de Deus, mas felizes. Como diz nosso Papa Francisco, chegar lá com cara de Sexta-feira Santa não vai dar certo. Não vai dar certo.
E essa felicidade, ela é construída no dia a dia da comunidade. Primeiro na comunidade em casa, com pai, mãe, primos, primas, tios, tias. E depois aqui. O ministério não pode ser fuga. O ministério tem que ser serviço. Para estarmos do jeito que está a imagem que está aí no telão para vocês. Jesus no centro, homens e mulheres ao lado dele, e a nossa força vindo da palavra de Deus. Isso foi um painel do curso de verão. Né? Ano que vem, com os 30 anos do curso de verão, quem for, com certeza verá esse painel em algum momento lá, das homenagens dos 30 anos do curso de verão. E é uma imagem que define bem, porque Jesus aí, ele tem os nossos traços. E ele está feliz. Ele está feliz. Se ele está feliz, então nós não podemos ser pessoas amarguradas, tristes. Mesmo que a gente tenha uma perda em família, quem nos espera o nosso melhor. Espera o nosso melhor. Às vezes nós chegamos nas casas das pessoas e as pessoas estão assim tão amargas porque perderam um ente querido que querem colocar a culpa em qual pessoa? Em Deus. Por que Deus, né? Fala desse jeito, né? Por que Deus tirou ela de mim? E aí você vai fazer o quê? Você vai falar o quê? Às vezes nós não precisamos falar nada. Precisamos abraçar a pessoa e dizer aqui, nós estamos aqui para caminhar contigo. Isso é o que eles esperam de nós, ministros e ministras. Que nós saibamos abraçar. Não precisamos falar nada. Mas nós precisamos transmitir a paz que esse Jesus de Nazaré transmitiria no nosso lugar. Talvez essas famílias voltem a acreditar em Deus por causa do abraço de Deus que nós estamos dando nelas. Por isso vocês estão aqui, se emocionando, ouvindo. É isso mesmo. A gente precisa desse momento para que o nosso trabalho, a nossa vocação seja mais forte. O centro da pregação e da mensagem de Jesus, portanto, de sua missão como enviado de Deus, está em seu ensinamento sobre o reino de Deus. Quando Jesus, em sua pregação, diz que vai reinar, diz que Deus vai reinar, e até mesmo que já está reinando, na verdade quer dizer que vai impor-se e prevalecer no mundo e na história, e na verdade já está impondo e prevalecendo a intenção e o plano de Deus, a vontade de Deus, o que Deus efetivamente quer, porque isso é característico do rei, segundo o conceito antigo da realeza. O soberano é o que manda, por isso realiza a sua vontade. Mas vamos ver qual é essa mensagem de Jesus no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 16. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 16.
é uma das passagens mais fortes do Segundo Testamento. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 16 e seguinte. Todo mundo já ouviu essa leitura. Jesus na sinagoga. Jesus foi para Nazaré, onde tinha sido criado. Então Jesus, aí já começa o RG de Jesus. Ele é cidadão de um lugar, Nazaré, onde ele foi criado. Então, criança, adolescente, jovem e adulto. No sábado, entrou na sinagoga, como era seu costume. Então Jesus rezava. Legal. E se levantou para fazer a leitura. Opa! Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Abrindo o rolo, ele encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar a boa notícia aos pobres. Enviou-me para anunciar a libertação aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para dar liberdade aos oprimidos e para anunciar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, o entregou ao ajudante e sentou-se. E todos os olhos na sinagoga estavam fixos nele. Jesus então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que vocês acabaram de ouvir. E todos falavam bem dele, e se admiravam com as palavras cheias de graça que saíam de sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Jesus disse: com certeza, vocês vão me dizer aquele provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua pátria todas as coisas que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: eu lhes garanto, nenhum profeta é aceito em sua própria pátria. Em verdade eu lhes digo, havia muitas viúvas em Israel nos dias de Elias. O céu então ficou fechado por 3 anos e meio, de modo que houve grande fome sobre toda a terra. Mas Elias não foi enviado a nenhuma delas, e sim a uma viúva de Sarepta na Sidônia. E havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, a não ser o sírio Naamã. Quando ouviram isso, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram Jesus da cidade, e o levaram até o alto do morro, sobre o qual a cidade estava construída, para fazê-lo cair lá de cima. Jesus, porém, passando pelo meio deles, seguiu seu caminho. Olha só que beleza. Isso aí é o início do projeto de governo que Jesus iria implantar, chamado Reino de Deus. E já na sinagoga ele já teve o embate. Se nós formos ler novamente essa leitura a partir do humor que é próprio de Jesus, é irônico ver ele falando assim: pô, agora vocês vão pedir para eu falar aquele provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Porque aquelas pessoas estavam interessadas em quê? Só no milagre, e não no serviço. Não é? O milagre é resultado de um serviço bem feito. E nós temos casos
que nós sabemos que há a cura, há o milagre. Mas antes disso, houve o serviço. Em casa vocês poderão ler, a partir do que vai falar sobre o reino de Deus, como que era a questão da realeza no Antigo Testamento. Então, está na apostila que será entregue para vocês, até sexta-feira, o Salmo 72. O Salmo 72. Olha que bonito. Meu Deus confia seu julgamento ao rei, sua justiça aos filhos do rei, para que reja o seu povo com justiça, a seus humildes com retidão, que os montes tragam paz para o povo e as colinas justiça, que ele defenda os humildes do povo, socorra os filhos do pobre, e quebrante o explorador, porque ele libertará o pobre que pede auxílio, o aflito que não tem protetor. Ele terá piedade do pobre e do indigente, e salvará a vida dos pobres, vingará suas vidas da violência, seu sangue será precioso ante seus olhos. Salmo 72, pouca gente conhece, né, o Salmo 72. Até porque todo mundo reza mais o 22, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí você olha e está faltando tudo. Né? A gente quando vai visitar a família, o povo gosta desse salmo. Mas aí você entra um pouquinho para conhecer a cozinha do cara, não tem nada. E aí a gente tem que perguntar, meu Deus, e agora? O que eu faço? Porque esse pessoal está esperando algo de mim. Eu não deixo você ler, né? Nesse sentido, Jesus lança a mão em benefício da compreensão de seus ouvintes, dessa leitura de Lucas 4, do que acontece nas famílias. Em toda família, quem é o filho mais querido? É o menor. Porque o menor é aquele que não tem proteção, até que ele cresça. É o doente, até que ele sare. É o que está longe, até que volte. Eu estou longe da minha mãe 2 anos. Toda vez que eu vou lá em Vila Velha é uma festa. A gente se fala toda semana, mas nada como tocar. O brasileiro é muito disso, do toque. Isso causa alguns problemas para a gente quando a gente sai do país, viu? O pessoal lá fora não é como a gente. Terrível. Ou seja, é o menos protegido, o menos privilegiado, o mais fraco, o mais indefeso. Assim também acontece, ensina Jesus, na família de Deus. E o ideal do que representa o reino de Deus, na pregação de Jesus, consiste em anunciar que, com sua pessoa, sua pregação e sua ação, esse estado de coisas não deve ser esperado para depois, para um longínquo futuro, mas é algo que já está acontecendo. Então nós somos responsáveis pelo reino de Deus agora. Agora. Mas nós acreditamos que ele voltará, como diz a canção do Padre Zezinho. Por isso, Jesus anuncia o reino e põe em prática um modo de agir, com curas, sinais, milagres, que visibilizam aquilo que anuncia, privilegiando as categorias mais desqualificadas em Israel: leprosos, doentes, crianças, mulheres, pecadores. Lembre-se do evangelho de alguns dias atrás.
a mulher que foi pega em adultério. Então, a sociedade se reúne. Aquele evangelho, quando é lido lá no Espírito Santo, tem um valor diferente daqui. Porque o estado do Espírito Santo, o meu estado, mata por dia 3 mulheres. Por dia. Então, quando esse evangelho é colocado, a força desse evangelho é grande. Por quê? A mulher foi pega em adultério. Jesus está reunido, explicando, e quando vê o pessoal trazendo aquela pessoa, e é questionado, nós não sabemos o que ele está escrevendo no chão. Eu gostaria de imaginar que fosse o nome do adúltero também. Porque ela não cometeu o erro sozinha. Só que pela lei lá ela tinha que ser apedrejada. E Jesus reverte essa coisa. Tudo bem, vocês querem... Olha o humor dele, né? Tudo bem, vocês estão me trazendo aqui para que ela seja apedrejada, mas eu repasso para vocês. Quem dentro de vocês não tiver pecado, pode jogar. Ele age de uma ironia. E o que o texto bíblico diz? Dos mais velhos para os mais novos, todos, picaram a mula, e ela ficou sozinha ali, esperando o julgamento dele. Ele olha, todos foram embora, né, minha filha? É, foram. Então, vai e não peque mais. Só que de forma humorada, isso seria assim: olha, querida, pode ir. Quando ela está bem longe, ele volta e fala assim: mas não peca mais não, porque não vou estar mais aqui. Então, você vê que o humor faz com que ele passe a mensagem de forma mais carinhosa. Por isso que a gente tem que entender que uma pessoa feliz, ela é uma pessoa muito séria. Justamente por ser feliz, é que ela é séria. Justamente por ela ter um bom humor, ser uma pessoa muito bem-humorada, que ela é muito séria. É óbvio que este reino de Deus não se reduz a um mero projeto de justiça social. Vai muito mais longe, uma vez que somente alcançará seu destino, seu estágio definitivo, na plenitude da vida, mais à frente, quando Deus seja tudo em todas as coisas. O projeto do reino de Deus, portanto, não se esgota nos limites do tempo e do espaço. Tem um conteúdo transcendente. Como transcendente é o Deus de Israel, o Abá de Jesus. Abá, o paizinho, ou papaizinho. As crianças da época de Jesus falavam assim: papai, Abá. Olha que relação diferente. Porque para o judeu, o nome de Deus não pode ser pronunciado. Todas as vezes que eles vão proclamar a palavra, eles omitem o nome de Deus. Falam Adonai, o Senhor. Aparece a palavra Deus, Adonai. E continua a leitura. Jesus não. Jesus é mais para frente. Tipo brasileiro. Né? Já chega aí, mano. Tal. É nóis, velho. Essa parte vocês vão editar, tá? Por favor. Oh, meu Pai. O projeto do reino é de Deus. Portanto, não se esgota nos limites do tempo e do espaço. Tem um conteúdo que transcende.
O reino não se esgota nos limites da história. Mesmo que nós já não possamos mais estar aqui, outras pessoas que virão levarão em frente o serviço que hoje nós assumimos. Vai passando. Se revela no seio desta história, nas situações concretas pelas quais passam diariamente homens e mulheres de toda a sorte. O método usado por Jesus, e aí já estamos chegando ao final para vocês fazerem aquelas perguntas, né, capciosas. Ao chegar a um povoado, Jesus procurava encontrar-se com os vizinhos. Ou dificuldade que nós temos para conviver com o nosso vizinho, né? Mas quando a gente convive bem, ele é o primeiro que salva a gente quando nós estamos lá passando uns perrengues. E o nosso povo está muito desesperado. E querem as coisas muito fáceis. Como se Deus fosse uma grande prateleira. Ah, estou com dor de cabeça. Eu abro, tiro Deus lá de dentro, Deus, vou dormir amanhã, estou lindo e maravilhoso. Não é assim. Não é assim. Ele não assumiu aquela cruz à toa. Ele deu o exemplo para que a gente visse que não é tão fácil. Não é tão fácil. Então, a primeira coisa que Jesus fazia quando chegava no povoado era conhecer o seu vizinho, bater um papo, comer um pão ázimo. Já comeu pão ázimo? Sem fermento é duro. Uma vez eu inventei de fazer pão caseiro em casa, comprei o trigo, comprei os ovos, comprei tudo, esqueci o fermento. Aquilo parecia uma pedra, mas quando saiu do forno, primeiro que crescia, ficou chapado. Eu fui enfiar a faca para cortar, quebrou a faca. Falei, meu Jesus Cristo, e agora quem vai me salvar? Ninguém. Eu tive que comer aquele negócio, nem jogar fora. Eu falei, agora eu sei o que Jesus e Moisés, que não é o garrecó, passou. Pão sem fermento. É horrível, gente. É horrível. Então nós temos que ter esse fermento, que é a palavra de Deus. É o que nos faz crescer. Porque o exemplo foi dado. Né? Vieram os discípulos, vieram os apóstolos, os padres e bispos estão aí, as religiosas estão aí, muitas pessoas estão aí dando com suas vidas um exemplo de como bem servir o povo de Deus. E aí Jesus rezava, cantava salmo, discutia os problemas do povoado. Naquela época não faltava água, beleza. Mesmo assim eles não tomavam banho todo dia, os irmãos tomavam. No sábado, liam-se e comentavam-se as escrituras, o que nós fazemos também na catequese, às vezes ao sábado, às vezes aos domingos. Nós aqui fazemos aos domingos, é o dia do Senhor. Então nós vamos para ouvir a palavra de Deus ser proclamada, depois a palavra de Deus ser refletida, depois na mesa da Eucaristia nós casamos em nós as duas mesas, nós ouvimos, por isso estamos prontos a entrar na fila e comungar. Por que primeiro você ouve? Justamente para que você tenha força para fazer aquele caminho que está no meio. Então você se alimenta da palavra de Deus, para que depois, alimentado do corpo e do sangue de Cristo, você saia e no mundo evangelize. E aí a gente só volta na semana seguinte. Mas durante toda aquela semana,
Aquele pão e aquele vinho, aquele corpo e aquele sangue vai fazendo em nós um homem e uma mulher nova. Esse é o sentido. Esse é o sentido. No sábado, líamos e comentava as Escrituras e orava-se a Deus pedindo a suspirada libertação. Lembra-se que na época de Jesus, ele era um cidadão livre, mas escravo do Império Romano. Era o melhor contexto para dar e conhecer a boa notícia do Reino de Deus. Jesus vê nessas pessoas de aldeias o melhor ponto de partida. Era a renovação de todo o povo. Os camponeses falavam aramaico, assim como ele. E é entre eles que se conserva de maneira mais autêntica a tradição religiosa de Israel. Nas cidades é diferente. Todo mundo que tem parente que mora na roça aqui, no interior, sabe muito bem que isso é verdade. O povo da roça parece que é mais feliz. Porque a gente chega aqui na cidade, vive uma tristeza, uma tragédia. Vocês já ouviram falar, agora eu lembrei do caos. Vocês já ouviram falar já do Santo Agostinho? Todo mundo já ouviu falar. Santo Agostinho falou uma vez da questão do livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Você aceitar ou não uma coisa. Mas eu descobri um lugar no mundo que o livre-arbítrio de Santo Agostinho não acontece. E é aqui em São Paulo. Sabe onde? Não. No metrô da Sé, às 6 horas da tarde. Ali o livre-arbítrio não acontece, porque você chega, eu chegando em 2014, venho de uma cidade que eu não ouvi, uma mega ópera. Não, já vou logo, já que é para assustar, vamos para o metrô da Sé. Aí fui eu. E eu via para Corinthians e Itaquera. Eu fui parar do outro lado, aí fui parar aqui quase do Palmeiras. Você ri, né? Porque você está assim, bonita aquela multidão, 6 horas da tarde, já foi no metrô? Jesus Cristo tem piedade de nós. Você para, e aí você tem que levantar a mão para o colega do lado e falar assim, por favor, vamos respirar, vamos. Nisso que respira, a porta abre e você vai. Só que a outra porta lá está aberta também, aí eu passei. Passei direto, é isso mesmo. Vocês estão rindo que não, vocês estão rindo porque já aconteceu com vocês. Já. Então, é o único lugar no mundo que o livre-arbítrio acontece, não acontece todo dia, 6 horas da tarde, no metrô da Sé. Pode ir lá que ali sua vontade não interessa. Então, sim. Sim. Pode ir. Mais um pouquinho, lá pro final. Pode ir. Isso aí está tudo na coxinha. Pode ir. Eu preparei, eu vim preparado. Isso aqui é isso. Reino de Deus e os pobres. Descer da cruz os pobres. Olha perto. Na pregação do reino, os pobres ocupam um lugar de centralidade. Felizes vós que sois pobres, porque o reino dos céus vos pertence. Como se não bastasse uma bem-aventurança em relação aos ricos, mas aí de vocês ricos, porque já teis o vosso consolo. Todos fazem parte do reino de Deus, gente? Todos. Mas a preferência de Deus é o menor, aquele que não tem proteção. É isso que deve ser entendido. Pode voltar aqui. Volta, aí. Não
e lágrimas. Se a gente observar na sua experiência de visita, é isso aí. Não mudou. Se não mudou, é porque o reino de Deus ainda não aconteceu, gente. Então a gente vai ter que arregaçar as mangas e trabalhar muito. Antes do concílio, Vaticano II, predominava a compreensão da realidade do reino a partir da igreja concreta, institucional. Projetava-se sobre o reino a construção histórica da igreja. Mas os estudos modernos da exegese, a teologia bíblica, alimentada por uma reflexão mais profunda, sistemática, nas pegadas do Vaticano II, provocaram a necessária inversão. Primeiro, ausculta-se. O que é o auscultar? É ouvir a lei, é ouvir o que vem de dentro. Porque aqui, ó, vocês estão me escutando. Quando é que vocês irão me auscultar? Quando vocês forem para suas casas, pensando em tudo que foi dito hoje e que será dito durante a semana, e colocar isso em prática. É uma coisa que entra por nossos ouvidos, vai para o coração, volta para a nossa cabeça. Primeiro vai para o coração. Depois nós raciocinamos sobre ele. A ordem bíblica, reino, não é nem Jesus, viu? Jesus e a igreja. Reino, Jesus e igreja. O reino ilumina a pregação de Jesus. Jesus define-se pelo reino, como exterioridade pregada com identidade realizada. Ele é feliz por não falar dele. Ele é feliz por falar do reino de Deus. A igreja refere-se aos dois sob o aspecto de julgar, deixar-se julgar por eles e de ser de sacramento em benefício da humanidade. O reino de Deus, Jesus e a igreja. Eu gostaria de te acolher com muita alegria. Ele é mestre em teologia pela PUC, é o Emerson Squardelotti, e ele vem nos ajudar a buscar o reino de Deus. Tá bom? Ao final, talvez de hoje ou da semana, vocês vão receber a apostila que eu preparei, tá? Então nós vamos acompanhando lá, acompanhando cá, certo? Bom, meu nome é Emerson, eu sou capixaba de Vitória do Espírito Santo, sou leigo, agente de pastoral leigo, trabalhei muitos anos na Arquidiocese de Vitória, depois trabalhei na Prelazia de São Félix do Araguaia, com o querido Dom Pedro Casaldáliga, e ajudo o Padre Silvio também lá com o povo querido do curso de verão. Minha caminhada sempre foi de pastoral de juventude, comunidades eclesiais de base. Aqui na Brasilândia eu ajudo o Padre Bragueto com a turma de Crisma aos domingos na comunidade de Nossa Senhora Aparecida. E vamos que vamos. Bom, hoje nós vamos conversar sobre o Deus que quer seu povo no reino. Deus que quer seu povo no reino. Então vocês podem ver que a imagem que abre a nossa conversa de hoje é uma imagem de uma igreja do Concílio Vaticano II, em que
a palavra de Deus, a mesa da palavra de Deus se encontra com a mesa da Eucaristia. E o povo, alegre, feliz, ao redor, cantando e rezando a esse Deus. O ministro que não traz sua Bíblia, né, já tem um ponto a menos. Eu fui ministro de batismo e ministro de Eucaristia. Foi muito engraçado na época do Ministério de Eucaristia que eu cheguei para passar um tempo na casa de Dom Pedro, Casa Dáliga, aquela casa do filme O Anel de Tucum. E eu não estava, né, dentro do serviço. E ele falou assim: olha, você tem que ir numa comunidade para mim, que o pessoal precisa fazer uma celebração e precisa comungar, que faz alguns dias que ele já não comunga, então eu gostaria que você fosse. Mas eu falei: mas Dom Pedro, eu não sou ministro da Eucaristia. Ele falou: não seja por isso, está instituído. É o bispo, né? Então tinha confiança, já trabalhava, e eu fui para lá para servir. Então, e a prelazia de São Félix do Araguaia é quase o tamanho do Espírito Santo, só que com 5 ou 6 partes. Então, o nosso trabalho enquanto ministro é muito válido. A gente tem que andar muito para atender lá. Então, pontos a serem levados em consideração. Hoje nós queremos afirmar o caráter coletivo. Isso aqui que nós estamos vivendo, ó. A coletividade. Coletivo do projeto de Deus. Ele quer para si um povo e não pessoas isoladas. Ministro que acha que o jaleco irá fazer com que ele seja melhor do que o outro, essa pessoa não pode ser ministro. Vocês não vão usar o jaleco para isso. Não podem usar para isso. O nosso ministério é um ministério muito forte, porque nós fazemos as vezes do padre quando o padre não pode ir na casa das ovelhas. Então nós vamos lá, nós visitamos as famílias, nós falamos, nós ouvimos, nós choramos e sorrimos juntos. Então, o Deus que está em nós, Ele nos faz irmos em busca daquelas ovelhas que por N motivos não podem estar aqui na celebração dominical. O reino é uma categoria coletiva. Categoria coletiva, ela é o quê? Política. Dom Pedro diz sempre: tudo é política. Mesmo que o político não seja o tudo. A igreja continuadora de Jesus de Nazaré, uma grandeza coletiva com participação política na sociedade. Então, esses pontos a serem levados em consideração estão no texto do Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então, o texto do Atos dos Apóstolos está dizendo que é uma igreja que nasce por ação do Espírito Santo. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como de um vento muito forte e encheu a casa onde eles estavam. E apareceram línguas como de fogo, repartindo-se
e pousando sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a sua missão. E aí, quem ler o texto em casa vai vendo que a comunidade não fica dentro daquela casa. Ela faz como nos pede o Papa Francisco, uma igreja para fora. Eles não ficam. Estavam com medo. Jesus envia o Espírito. Ele sai. É isso que vocês estão fazendo aqui durante toda a semana. Melhorando a fé de vocês. Porque o nosso povo precisa do nosso serviço. Mas nós precisamos estar muito bem conscientes do que estamos fazendo e falando. Porque o povo vê em nós homens e mulheres de Deus. O nosso povo que está aí fora, que espera a nossa visita nas casas, o nosso abraço, o nosso amor, não vê nenhum de nós aqui se não for como mulheres e homens de Deus. É muito séria a vocação que vocês têm. O que é o povo? O que é o povo? Não deixemos que nos roubem a comunidade. Está lá na exortação apostólica Evangelii Gaudium. Não deixemos que nos roubem a comunidade. Então o povo reunido faz a comunidade. Povo é o conjunto das pessoas e dos movimentos conscientes de sua situação injusta dentro da sociedade, que elaboram um projeto de transformação histórico-social, que organizam suas práticas em função desse projeto e que visam incluir todos na categoria povo, na medida em que são chamados à participação, à colaboração e à solidariedade sem limites. Povo é estar sempre em construção, mediante comunidades, movimentos e grupos organizados que impedem a massa de ser só massa e que, pelo trabalho de conscientização e ação, geram um povo organizado. Então, o povo da paróquia São José é um povo organizado que a cada domingo louva o seu Deus e volta para o meio do povo. Em comunidade nós somos um povo micro. Em sociedade nós somos um povo macro. Povo é esse conjunto. Todos nós aqui fazemos parte de um povo, de uma nação, de um estado. Todos nós temos desejos, todos nós temos direitos e deveres enquanto cidadãs e cidadãos. Tirando os nossos padres, que alguns vêm de fora do país, nós fazemos parte do povo brasileiro. Eles se agregam a esse povo brasileiro para fazerem valer sua missão. Alguns conseguem até a cidadania brasileira, para fazer parte radicalmente do povo. O povo de Deus. Essa foto foi tirada na comunidade de São João Batista, no dia do ofício divino dos mártires da caminhada, em homenagem a Dom Oscar Romero.
A Bíblia é aberta ao povo ao redor e a Bíblia está nas bem-aventuranças, Mateus 5. É um bom exercício para casa. Mateus 5 deve ser a constituição, a carta magna de todo ministro da Sagrada Comunhão. Todo ministro, toda ministra deve saber de cor, de alma e de coração o Sermão da Montanha. Vocês verão como o trabalho de vocês será melhor. Não é fácil, mas não é impossível. Um querido teólogo nosso, já saudoso, José Comblan, diz que o conceito de povo de Deus foi sistematicamente eliminado do discurso eclesiástico durante os pontificados de João Paulo II e Bento XVI. E voltar ao Vaticano II seria reabilitar o conceito e recolocá-lo de novo no centro da eclesiologia. Este conceito foi a contribuição teológica principal do Concílio Ecumênico Vaticano II e condicionou todos os documentos conciliares. Povo de Deus é o conceito que mais expressa o espírito do Vaticano II. 50 anos depois que aconteceu um sonho maravilhoso de São João 23, que queria uma igreja pobre e para os pobres, ele institui, chama, convoca toda a igreja em 1962 para viver o Concílio Vaticano II. Infelizmente ele não chega até o final. Quem leva o concílio até o final é o Beato Paulo VI. O importante do concílio para nós, ministros e ministras da igreja, retomar essa definição de povo de Deus. Nós somos povo de Deus. Esse era o sonho do concílio. No povo de Deus, todos somos chamados a estar em serviço. Não há diferença entre homens e mulheres. Difícil. Foi falado lá há 50 anos atrás. Profético. Assustador. Aos poucos, infelizmente, os documentos foram tirando a palavra povo de Deus, colocando um povo em comunhão. Não é tão forte. Por sermos povo de Deus, nós já estamos em comunhão. E o que nos trouxe este espírito do Vaticano II para a igreja? Olha aqui o que nos trouxe. Homens e mulheres que deixam suas casas, suas famílias e vão ao encontro do povo que não pode e que ainda não conhece muitas vezes Jesus de Nazaré. Essa é a nossa missão.